Bom, gente, então vamos retomando aqui a nossa programação. Então, aqui nós estamos agora com a quarta iniciativa selecionada no edital, do Mapa da Cachaça. Lembrando assim que a gente fez aquela pequena alteração no nosso programa. Então, nós vamos ter agora o Mapa da Cachaça e depois a gente está juntando as duas iniciativas convidadas, que vai ser a apresentação do Mapas de Vista e da apresentação do Mapa de Fortaleza e das cartografias afetivas. Então, vou passar aqui a palavra para o nosso colega. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou o Felipe Januzzi, ali é a Gabi Barreto, minha sócia. Lá em São Paulo nós temos uma produtora de conteúdo multimídia chamada Paralelo, e o Mapa da Cachaça é um dos nossos projetos, e é um dos nossos projetos mais legais também. Antes de começar a apresentar o projeto, queria dizer que é muito importante para a gente estar aqui hoje apresentando para o MINC, nosso projeto, e dialogando com vocês que discutem e realizam cultura, porque a gente sempre tratou nosso projeto como uma forma de falar sobre cultura e história brasileira. Então, até reforço o papo do DEAC, né, de que é sempre bacana a gente ter esse apoio do MINC também. Bom, mas antes de falar de cachaça, eu queria falar e Brasil, eu queria falar sobre França e vinho, que é uma das primeiras inspirações para a gente montar o Mapa da Cachaça. Na faculdade eu li um livro que chama Vinho e Guerra. Ele conta a história de quando os nazistas invadiram a França e os produtores de vinho, eles tinham aquela produção deles como uma parte de um patrimônio nacional, né? Então eles bolaram diversas artimanhas para proteger a produção nacional deles dos nazistas. E quando, mais para o final da guerra, em 44, né, quando os aliados começaram a ganhar dos nazistas, um dos generais da região de Champagne chegou num dos retiros do Hitler, que é o Ninho da Águia, na Áustria. E quando ele entrou lá, ele encontrou escondido mais de 500 mil de garrafas de vinho, escondidas em adegas secretas do Hitler, que nem gostava de vinho, mas sabia que aquela produção artesanal fazia parte do espírito francês. E isso foi uma coisa muito bacana para os franceses, né, essa retomada do espírito deles. E a forma como o pessoal contou essa história foi muito interessante. Eu falei, pô, eu que sou um produtor de conteúdo, conheci uma forma muito interessante de falar sobre a cultura da França e sobre um período da história que eu pouco conhecia. Eu parei para pensar um pouco. Bom, o francês tem o vinho dele, né? O mexicano tem a tequila, a gente conhece a cultura mexicana, do olé, do sombreiro, da tequila. O escocês tem o whisky, o russo a vodka, isso está tudo muito claro e representando muito bem a cultura deles, né? E qual que é a nossa bebida, né? Como é que a gente pode contar a história do Brasil através de uma forma um pouco inusitada, mas que sirva de pano de fundo para a gente conhecer um pouco mais o nosso país? E a cachaça foi a forma que a gente encontrou para falar sobre o Brasil. Bom, a cana-de-açúcar é a matéria-prima usada para fazer a cachaça. Primeiro você fermenta, depois destila a cana, que na verdade é uma matéria-prima que veio da Ásia. Hoje a cachaça é um produto brasileiro por lei. Tem até essa lei que diz, né, que é uma aguardente exclusiva da cana produzida no Brasil. Se for produzida na Argentina, não é cachaça. Se for produzida na França, não é cachaça. Se não for de cana-de-açúcar, também não é cachaça. Uma aguardente de tapioca é tiquira, não é cachaça. Então isso está muito bem estabelecido na lei, e uma lei que protege essa produção nacional. Tem indícios que talvez a cachaça não seja brasileira. A gente não comenta muito isso, mas porque o pessoal do mercado costuma ficar um pouco bravo. Mas tem alguns indícios que talvez, se você for analisar as rotas de navegação na época do descobrimento, há indícios de produção de cachaça na Ilha da Madeira, né? E mesmo no Brasil, não se sabe se ela surgiu em Pernambuco ou em São Vicente. São todas incógnitas que a gente, inclusive, quer responder ou quer, pelo menos, buscar alguma forma de mostrar para o público que existem essas incógnitas, né? O fato é o seguinte, ela sendo brasileira, ou, sei lá, se ela nasceu em Portugal, não pouco importa. O importa é que a gente até brinca, né? O pai não é aquele que bota no mundo, é aquele que cria. E a cachaça, ela se estabeleceu no Brasil, começou primeiro no litoral, onde tinha cana-de-açúcar, que seguiu o ciclo da cana, né? O ciclo econômico da cana. Ela está presente em todo o litoral brasileiro, e depois, com o ciclo do ouro, ela
entrou no país, né, foi para o interior do país, estando agora em praticamente todos os estados, né? A gente conhece bem que Minas Gerais é um dos principais estados produtores, né? Todo mundo faz essa relação direta com Minas e cachaça, mas na verdade ela surgiu no litoral, né? Inclusive Paraty, que era onde desovavam as pedras preciosas para a Europa ou para a África, era um grande reduto produtor de cachaça. Na época do ciclo do ouro, há indícios de mais de 100 alambiques na região. Hoje tem em torno de 10, né? Muitos históricos, e nós também já fomos lá, pesquisamos, mapeamos ele. São 4.000 marcas formalizadas, algo único no mundo dos destilados, inclusive algo único no mundo da produção artesanal. É muito difícil você pensar que uma produção artesanal possa ter tanta variedade tantas fontes de produção, né? São mais de 40.000 alambiques no Brasil todo. É muita coisa. Daí a gente pensou, bom, a gente quer contar história, o que a gente sabe fazer vídeo, criar documentário, criar conteúdo interessante. Cachaça é um tema que tem o contexto histórico, está aí desde 1530, basicamente ela acompanhou toda a trajetória do Brasil. O Câmara Cascudo diz que é 32 ou 34, os primeiros indícios de produção no Brasil, ou seja, tem praticamente aí mais de 400 anos. E também tem a questão do próprio mapeamento, né? Você tem em todos os estados a cachaça. Será que uma cachaça produzida no sul ela é diferente da cachaça produzida no norte? Qual que é a história dessa cachaça do sul, né? Será que os alemães eles trouxeram algo diferente para a cachaça produzida em Voti? Ou a cachaça em Paraty ela tem alguma coisa diferente da cachaça produzida em São Paulo? Então a gente achou esse tema muito interessante, então a gente partiu, bom, vamos mapear isso daí, vamos pegar o carro, entrar nos alambiques, entrevistar o produtor e entender um pouquinho mais dessa história. E foi o que nós fizemos, de forma bem despretensiosa e divertida. Acho que a motivação principal era essa, de pegar a estrada e conhecer o Brasil e produzir esse conteúdo. Um dos principais alambiques que tem, bom, esse aqui é o mapa atual. Nós temos atualmente umas 500 cachaças cadastradas, são 4.000, então tem coisa pra caramba ainda para a gente mapear. A gente pode ver que tem uma concentração ainda no litoral, mas a gente sabe que tem lugares ainda que a gente não descobriu, que a gente quer mapear em outros estados do país. E cada ponto desse é um alambique, é um produtor de cachaça. Então a gente vê aqui, por exemplo, aqui na região de Minas, tem uma cidade, por exemplo, que tem 22 alambiques, que é Salinas, que é o norte de Minas, que é hoje um dos principais regiões produtoras de cachaça, inclusive com um selo de produção, que é o que eles chamam de selo de indicação geográfica, né? Então, você clicando em cada um desses links, você entra no perfil da cachaça. E a ideia é que nesse perfil a gente conte as histórias, coloque nossos vídeos, nossas fotos. Vou mostrar agora um dos nossos vídeos para vocês entenderem que tipo de conteúdo a gente quer trazer para o mapa e passar, na verdade, para o mundo todo. Aqui, mangueira, goiabeira, cacau, cacaueiro, né, deve ser. A primeira cana, inclusive, eu falo com o maior orgulho, eu mesma que plantei, e foi assim que começou. Olha, eu fiz tudo, fiz tanta coisa. Eu fazia jardinagem, vendia verdura, fazia minha horta, vendia verdura, vendia pão integral, bordava, costurava. Aí, quando eu decidi morar no sítio, eu tinha um barco que eu usava para o meu transporte, que não tinha estrada. E com esse barco eu também fazia passeios turísticos nas ilhas. Eu era a única mulher marinheira aqui. E o alambique eu montei, há uns 22 anos atrás, eu decidi morar no sítio. E há uns 17 anos eu vendi a casa que eu morava anteriormente e resolvi investir aqui. Mas não tinha energia elétrica, não tinha estrada, não dava para fazer uma pousada, um chalé para alugar, o que iria bem porque o lugar é muito bonito. Aí eu decidi fazer cachaça. Plantava cana no morro, eu tinha um motor a diesel que virava um engenho. Bom, virei cachaceira. Se eu vou começar a fazer uma coisa, eu tento fazer o melhor possível dentro da minha capacidade de fazer o bom
Então eu faço com carinho, por isso que a cachaça está ficando tão boa. Eu ainda uso, o meu fermento é o fermento artesanal, que é a mesma receita que se usava nos anos de 1800. A minha produção é muito pequena, por isso também eu posso ter todos esses cuidados. Eu brinco que eu sou a última das moicanas, porque eu moo cana, eu destilo, eu sou uma equipe. Não consigo reinvestir na cachaça. Cada vez que eu faço uma obra, é outra fonte, é uma propriedade que eu vendi. É sempre assim, nunca o dinheiro da cachaça dá para reinvestir alguma coisa grande na cachaça, mas dá para manter e dá para pagar o meu estilo de vida, que não é muito sofisticado. Você viu que eu não uso sapato. De vez em quando eu recebo propostas, me perguntam se eu posso, pessoas querendo exportar 10 mil litros por mês. Eu faço 10 mil litros ano, esse ano eu vou fazer 7 mil. E não tem pretensão, não. É ganhar muito dinheiro para comprar um sítio beira-mar? Eu já tenho. Não vou gastar dinheiro com sapato que eu não uso. Se eu comer mais do que eu como, eu vou passar mal. Tem um ditado que diz, não se pode montar 2 cavalos ao mesmo tempo. Você se lasca. Então, tá ótimo. Eu vou comer... Bom, vamos voltar aí, que está quase acabando, mas basicamente é isso. A Maria Isabel ela é uma figura muito conhecida lá em Paraty, e ela tem todo esse... Muito chocolate, vou passar mal, porque eu gosto de chocolate. Vou beber bons vinhos, mas eu vou beber demais. É melhor ficar... Tá ótimo. Bom, e aí o projeto começou assim, como eu e o Felipe, a gente tem formação em audiovisual, então era muito natural que a gente quisesse começar fazendo um documentário sobre cachaça. Até foi uma das ideias que a gente teve para fazer como TCC na faculdade. Só que aí, na faculdade, tinha que ser um curto, a gente falou, putz, 15 minutos para falar sobre cachaça é muito pouco. Acabou que a gente fez outra coisa, mas a ideia ficou lá, de fazer alguma coisa com cachaça, principalmente por essa vontade de falar sobre Brasil, vontade de falar sobre a história e tal. E você vê uma figura como essa, como a Maria Isabel, o tataravô dela era da coroa real. E aí você vê que ela tem documentos lá do tataravô dela pedindo para que se enviassem cachaças para Portugal. Então tem muita relação com a história do Brasil, a cachaça. E é uma coisa que ninguém sabe. Tem muita gente que não sabe nem que é um produto brasileiro, né? Quanto mais que é algo que tem uma relação tão grande com a nossa história. E aí a gente começou num esquema que foi aquele que a gente conseguia fazer. Não tinha dinheiro para fazer o projeto, como deve ser o caso de muita gente, começa do jeito que dá para fazer. Então, até esse vídeo a gente foi para Paraty a trabalho, na hora que deu a gente saiu correndo, foi lá na Alambique dela, gravou o vídeo, voltou para continuar trabalhando e fomos fazendo do jeito que dava. Fizemos a primeira versão do Mapa da Cachaça, era um template do WordPress, que a gente tinha pensado que ia ser só um lugar, um repositório de vídeos. No começo a gente fazia muita entrevista com especialista, com pessoas da área e ia alimentando o site. Aí a gente foi vendo que não tem nada sobre cachaça, não tem nada sobre essa relação da cachaça com a história do Brasil e com a nossa cultura. Então, não fazia sentido a gente só produzir vídeo, a gente começou a diversificar o conteúdo que a gente produzia. E a gente chegou na questão dos rótulos. A gente foi numa exposição que teve no Tomiotaki, que era uma exposição sobre design, o que seria o começo do design brasileiro. Então, tinha os rótulos de cachaça, tinha cartazes de bonde, publicidades antigas. E aí, nesse evento, a gente conheceu a Mariana Jorge, que é uma designer, e ela é apaixonada por cachaça. E aí a gente fez o convite para ela começar a escrever sobre os rótulos de cachaça no Mapa da Cachaça. Isso aí que o Felipe está mostrando, na verdade, é uma outra coisa que a gente já fez, que é um outro site que a gente lançou
na semana passada, só de rótulos de cachaça. A ideia é que as pessoas enviem também rótulos, os rótulos que elas têm. Tem muito colecionador de rótulos, e aí a gente está alimentando como se fosse um Tumblr mesmo, só com rótulos de cachaça. E tem muito isso, né? Que era até nessa exposição, os especialistas que estavam compondo a banca, lá, os designers, eles estavam falando sobre como isso tem a ver com a cultura do Brasil. Esse lance do humor, que é muito presente no universo da cachaça, ele reflete muito a personalidade do brasileiro. Pode passar. E aí, disso, a gente começou a tentar levar isso para mais a sério, né? Então, a Mariana agora escreve, ela analisa, ela fala sobre as técnicas que foram utilizadas para a produção daquele rótulo, ela fala sobre rótulos atuais, não só rótulos antigos, né? E esse virou um dos conteúdos que a gente tem hoje no Mapa da Cachaça. Outra coisa que a gente fez a relação também foi com o Renato, que é o autor desse livro. Ele é um publicitário e ele fala sobre ações que outras bebidas fizeram e que seria interessante a gente utilizar com a cachaça também no Brasil, outras formas de divulgação, e ele cria conteúdos para o Mapa da Cachaça também em texto, que a gente alimenta o site. Esse livro foi um livro que a gente ajudou ele a publicar, a gente fez a ponte com a editora, porque ele começou fazendo uma impressão também nesse jeito, ele pegou uma grana emprestada com o avô, imprimiu o livro e foi atrás de fazer acontecer. E aí, agora pode achar em tudo quanto é livraria. E agora, quinta-feira que vem, o próprio Renato, que é o autor, e a gente está organizando um evento que vai ser uma degustação de cachaça, onde o Renato vai apresentar 5 cachaças envelhecidas em madeiras diferentes. E essas cachaças... São Paulo. Em São Paulo. E aí a ideia é fazer essa degustação harmonizada com petiscos que uma chefe que também participa do projeto vai preparar. E ele vai contando um pouco, justamente para mostrar. A gente via que tinha muita necessidade da gente sair do mundo virtual e ir também para o mundo real, né? Fazer esses eventos lá na Casa Cultura Digital, a gente organiza o Samba na Casa do Gato, que é uma festa que a gente faz, que dá umas 300, 400 pessoas, depende do dia. Às vezes a gente até tem que fechar a porta, porque chega muita gente. E a gente seleciona algumas cachaças, tem uma roda de choro que rola, e a gente faz temática. Então, uma vez a gente fez com o tema Minas, então aí juntou uma galera na cozinha que cozinhou pratos mineiros, as cachaças eram de Minas, e aí tinha o sambinha que sempre dá liga ali. Então, a gente tinha muito essa necessidade, porque ficar só no virtual, a gente também não conseguia atingir as pessoas, né? Do jeito que poderia ser. E aí a coisa foi crescendo. Cada pessoa que a gente encontrava, que se encantava com o projeto, se oferecia para participar de outra forma. A gente tem uma outra parte do site, que são as crônicas e contos, que são pessoas que escrevem coisas que são relacionadas à cultura brasileira, que tem alguma relação com a cachaça, e aí a gente publica lá também. Tem músicas, letras de músicas, tem poesias, tem um monte de coisa que tem relação com a cachaça. O Felipe está passando aqui alguns textos também do site para vocês poderem dar uma olhadinha, porque aqui a gente vai passar mais rápido. Pode passar lá para mim, por favor. Uma outra relação que a gente percebeu que é muito importante, que a gente acredita que é por onde a cachaça deve começar para poder se divulgar, é em relação à gastronomia. É um produto muito rico e, para ser usado em receitas também, é algo que é muito bacana, é muito versátil. Então, a gente contactou um monte de gente, essas pessoas que têm blogs de receitas, chefes, enfim, pessoas que têm relação com a gastronomia, e aí a gente agora tem um repositório de receitas com cachaça, no Mapa da Cachaça. E agora, bom, não, eu ia falar para você pegar do outro livro, mas pode botar lá. Aqui a gente tem uma entrevista que a gente fez com o Rodrigo Oliveira,
que é o chefe do Mocotó. Pode parar um pouquinho, até para carregar um pedacinho. O Mocotó é um restaurante, para quem não conhece, o Mocotó é um restaurante na zona norte de São Paulo. E o Rodrigo Oliveira ele vem fazendo um trabalho fenomenal por lá. O restaurante era do pai dele, eu acho que já deve ter quase 40 anos o restaurante. O pai dele é de Pernambuco e sempre foi um restaurante tradicionalmente sertanejo, de comida sertaneja. E o que o Rodrigo conseguiu fazer é misturar toda essa tradição da culinária sertaneja com algo moderno, que um cara jovem como ele, o Rodrigo deve ter uns 30 e poucos anos, consegue fazer muito bem. E o Rodrigo é um cara que foi... O Mocotó foi um dos primeiros lugares que a gente foi quando a gente estava com a ideia de fazer o projeto, porque a gente é um restaurante e uma cachaçaria, eles têm, acho que, mais de 300 cachaças no cardápio deles, e a gente sabia que lá tinha um sommelier de cachaça, e aí a gente falou, bom, vamos lá conversar com esses caras para ver o que eles acham. E eles foram super receptivos e falaram, não tem nada sendo feito a respeito da cachaça, seria muito bacana se fizesse. E desde então eles são meio que padrinhos do projeto. Tudo que a gente tinha que gravar, a gente gravava lá no Mocotó. Eles sempre estão juntos com a gente em tudo que a gente faz. E eles têm muito essa tradição de usar a cachaça nos pratos deles, de harmonizar os pratos com cachaça. O Rodrigo viajou pelo Brasil todo para conhecer um pouco sobre o mundo da cachaça, para poder aplicar isso no restaurante dele. E aqui a gente vai mostrar só um trechinho de um vídeo que a gente fez com ele, que é justamente ele fala sobre a utilização da cachaça na gastronomia. A bebida para a cozinha já é um ingrediente recorrente, né? E talvez os fermentados mais presentes que os destilados, mas ainda assim eles estão lá. E a cachaça sempre teve nas nossas marinadas e no truque da massa crocante do pastel ou numa sobremesa, mas ela raramente é evidenciada, né? E foi justamente com esse novo momento da cachaça que a possibilidade de se fazer uma trufa de chocolate com cachaça, isso está evidente. Aí isso aconteceu, porque era muito mais provável alguém vender um produto como o bolo de chocolate ao rum do que usar cachaça, mas ainda assim grafalar rum, porque cachaça carregava uma imagem pejorativa ruim, né? E, bem, nosso trabalho no Mocotó com cachaça é de entender as particularidades. Tinha uma parte que o Rodrigo fala mais para frente, que é a parte que eu fiquei mais maluco quando eu descobri esse universo da cachaça. Não só o Rodrigo, mas toda uma geração de chefes, eles estão querendo encontrar uma identidade da gastronomia nacional. A gente paga muito pau para a gastronomia francesa, mexicana, até peruana, sabe? E aqui mesmo no Brasil a gente não conhece uma gastronomia própria. E a cachaça em si tem um potencial enorme, porque diferentemente do whisky, da tequila e do próprio rum, a cachaça ela não envelhece apenas em carvalho, que é uma madeira gringa. Aqui nós temos o jequitibá, o ipê, a amburana, o bálsamo, são mais de 20, ariribá, o tujumu, e cada uma dessas cachaças ela traz dessas madeiras traz para a cachaça uma cor diferente, um aroma diferente e um gosto diferente, um paladar diferente. O Rodrigo está fazendo isso com a cozinha dele. Não, vou fazer um mousse de chocolate com cachaça envelhecida em bálsamo, porque ela tem tal elemento que vai realçar o meu prato. Cara, o potencial disso é enorme. Sabe? Pensar que a gente pode pegar isso daí e levar para a nossa cozinha, entender melhor o que é isso, é uma coisa muito que, dentro do mapa da cachaça, quando a gente descobriu que tinha esse potencial e não tinha ninguém fazendo isso, a gente falou, opa, peraí, isso aqui é muito legal. Então a gente conseguiu, com o produtor da região de Salinas, 30 litros de cachaça
branca, que está nesse tonel de inox. E com uma tanuaria nós conseguimos 8 barris, aí tem 7, mas tem mais um aí, 8 barris de madeira de 3 litros. E eu chamei para conduzir um experimento, que a gente chamou de laboratório Mapa da Cachaça, durante 3 meses, 5 especialistas de áreas distintas. Eu chamei um químico, uma chefe de cozinha, um historiador, o Renato, que é um pesquisador e historiador, o sommelier de cachaça do Mocotó, que é o Leandro Batista. Está faltando alguém? E o Júnior, que é o especialista em drinks. Ele é o mixologista, ele que pensa como que eu posso misturar e fazer um drink usando frutas, etc. E na verdade é isso, a gente conhece a caipirinha, a gente vai no restaurante, a gente pede caipirinha com vodka, a gente tem uma infinidade de frutas e sabores aqui que a gente desconhece. Então, eu tenho um vídeo aqui que eu explico um pouco melhor esse processo do laboratório. A gente está aqui no escritório do Mapa da Cachaça, em São Paulo, e eu vou apresentar agora uma nova ação do mapa, que a gente está chamando aqui de Laboratório Mapa da Cachaça. Depois de praticamente um ano viajando por Alambiques, de norte a sul do Brasil, uma questão que a gente sempre teve muita curiosidade era conhecer mais sobre as madeiras que a cachaça envelhece. A cachaça é a única bebida que é envelhecida em várias madeiras, que não só o carvalho. Você pega conhaque, rum, whisky, qualquer outra bebida envelhecida, ou é carvalho americano ou é carvalho europeu. Acabou. Não tem outra madeira. A ideia é pegar a cachaça branca e armazenar em 8 barris de madeiras diferentes. Nós temos o bálsamo, a amburana, o jequitibá, o carvalho europeu, o ariribá, o eucalipto com ariribá e a castanheira. A cada 15 dias, nós vamos pegar amostras de cada uma dessas madeiras e conduzir análises sensoriais e físico-químicas. Isso, para a mixologia, tem um significado incrível, porque demonstra o quanto a cachaça é versátil. Quanto mais pesquisa tiver, quanto mais debate houver sobre isso e pessoas falando sobre isso, mais a gente vai conhecer sobre o potencial que a nossa própria terra tem de agregar sabor à nossa bebida nacional. Definir essas sutilezas que cada madeira dá para a bebida, né? É muito importante isso, cada aroma, cada sabor. E eu sempre me surpreendo, mesmo assim, com as experiências, né? É bem estimulante, assim, bem gostoso. O legal do processo aqui é que nós vamos trabalhar apenas com uma cachaça de uma mesma safra. Quando a gente participa de degustações, a gente trabalha com várias madeiras, mas também com diversos tipos de marcas. E cada marca tem o seu processo de produção diferenciado. Isso pode trazer outras questões na análise sensorial que a gente não quer nesse processo nosso. Então, ao usar a mesma cachaça em cada um dos barris, a gente vai saber exatamente qual que é a propriedade que cada madeira traz para esse produto. Esse lance que vocês estão conversando hoje, ele é muito importante e acho ele fantástico. Eu sou suspeito para falar, porque acho que esse é o caminho que a cachaça tem que seguir. Dentro do universo de espíritos, o que a gente está fazendo é algo novo e completamente pioneiro no mundo inteiro. Nem todo mundo sabe que a cachaça é envelhecida, para começo de conversa. Então, mostrar a variedade de madeiras que existem na cachaça é mais uma forma de apresentar a cachaça de verdade, né? Transformar isso numa coisa tão séria que daqui a alguns anos, quando alguém for chamado de cachaceiro... Era a última frase. Bom, então aqui eu tenho uma cachaça branca, que não passou por madeira, e uma cachaça que ficou 3 meses naquele meu barril de... Essa pessoa vai ter o maior orgulho disso. O que o México fez na tequila, a gente pesquisou isso. Quando teve a Copa lá de 86, a tequila era que nem a cachaça aqui. O pessoal não gostava muito, era algo muito de nicho. E eles conseguiram, o governo conseguiu trazer a tequila para o turista, mas também que o mexicano conseguisse incorporar aquilo na cultura dele. E em 2 anos a gente vai ter aí agora a nossa Copa do Mundo. E é um potencial enorme para a gente mostrar para os caras que fazem whisky no carvalho, que a gente tem um bálsamo aqui que é bem melhor que carvalho. Vou trazer para vocês. No caso, esse aqui eu acho que não está tão bom. Aqui, como tem.
acabaram os copos. Então é isso. Então, assim, essa é uma parte do nosso projeto. A gente tem agora outros projetos dentro do mapa. Essa parte sensorial é uma parte muito importante para a gente, porque realmente é um potencial muito grande, que a gente vê que a gente tem que ficar esperto com isso, sabe? É uma chance que a gente tem aí de mostrar para o mundo nossas madeiras, nossa diversidade, a nossa criatividade, né, como produção artesanal. Acho que nesse aspecto é isso. E aí, aqui, até para terminar, o que mais que a gente tem dentro do mapa da cachaça, aqui eu coloquei selecionei um bar daqui de Brasília, que é o segundo clichê. A gente tem também indicações de lugares onde as pessoas podem beber cachaça, bares e restaurantes que têm a cachaça no cardápio. Aí chegou um ponto que a gente falou, nossa, a gente tem muita coisa dentro do mapa da cachaça, mas como é que a gente vai organizar isso dentro de um site? Que foi quando a gente chegou na segunda etapa do projeto, que é reformular todo o site e falar, bom, um template de WordPress não funciona, não cabe. A gente precisa de algo muito maior, que é o novo site do Mapa da Cachaça, que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou sentar lá, porque senão não vai ter como. Alô? Só ressaltar que a gente fez esse projeto junto com o pessoal do Estúdio Cardume. O outro também, Cardume é ponta firme. Desde o primeiro. Não tem jeito. Bom, essa aqui é a cara nova do Mapa da Cachaça. Né? Essa é a home. E o grande lance que a gente pensou é como que a gente vai conectar todas essas informações. Né? E aí o nosso ponto de partida é o Guia Mapa da Cachaça, que é a parte do mapa colaborativo. E como é que funciona esse mapa colaborativo? São 4.000 marcas, a gente nunca ia ser capaz de cadastrar todas essas 4.000 marcas. Né? Então, aqui, pelo Guia Mapa da Cachaça, qualquer pessoa pode vir e cadastrar uma cachaça. Putz, cadê o... Espera lá que eu tenho que ir no início. Não está indo. Aí, cadastre uma cachaça. Vamos lá. A gente tem um processo de cadastro, como todos os outros que o pessoal mostrou aqui. As particularidades são as informações que a gente coloca. Acho que nem cabe a gente mostrar o passo a passo, porque são coisas muito específicas, né, da cachaça. Então, a gente tem informações técnicas sobre quanto tempo essa cachaça passa pela madeira, qual madeira que aqui, a graduação alcoólica, a média de preço, o tipo de produção, se ela é orgânica, que tipo de fermento ela usa. Então, tudo isso pode ser colocado, né, no perfil da cachaça. E aqui a gente conecta tudo. Né? A gente pode conectar o onde beber. Então, aqui, todos aqueles posts que a gente tinha sobre locais onde tem cachaça, a gente fez uma varredura para descobrir quais são as cachaças que tem no cardápio desses estabelecimentos. E aí, se você quer provar Mato Dentro, por exemplo, que é essa cachaça aqui, a gente tem uma relação de lugares que tem a Mato Dentro no cardápio. A gente faz uma indicação de lojas online que vendem cachaça. A ideia aqui é funcionar como, a gente até brinca, como um busca-pé de cana. Então, a pessoa consegue checar os preços, né, ver onde que ela quer comprar, qual que tem as melhores condições. Né? E tem uma coisa que é muito importante para o setor, que é o contato direto com o produtor. Os produtores de cachaça artesanal, eles são, na grande maioria, muito pequenos. São pessoas que produzem porque gostam muito, ou são pessoas que trabalharam a vida inteira, aposentaram e têm isso como a paixão deles. E muitos das preciosidades estão nesses lugares muito pequenos. E esses caras, eles não têm site, eles não têm nada, eles não têm comunicação nenhuma. Se você vai hoje para Paraty, e você é um distribuidor de cachaça, você quer comprar a Maria Isabel mesmo, ela fala no vídeo, o cara vem aqui e quer comprar
20 mil litros por ano, por mês. Eu faço 10 mil litros por ano. Como é que eu vou fazer isso? Você quer levar cachaça de lá para São Paulo? Muitas vezes eles nem querem, porque eles não produzem a quantidade suficiente para mandar para outros lugares. A própria cidade de Paraty mesmo já consome tudo que eles produzem. Mas, ao mesmo tempo, tem outros que eles têm produtos. Essa cachaça mesmo é um exemplo, a Mato Dentro. Eles têm um produto muito, muito bacana, mas que ainda não é tão conhecido, porque é um senhorzinho que produz no sítio dele, e aí ele faz com o maior carinho e tal, mas ele é um senhorzinho, ele não sabe entrar na internet e vender o produto dele online, né, por exemplo. Então, fica dependendo muito de pessoas que vão até o alambique para conhecer, para comprar, mas isso acaba se restringindo sempre ao ciclo de pessoas que já são muito interessadas por cachaça. A nossa ideia com o projeto é abrir isso para que todo mundo possa saber que a gente tem um produto muito bom. Então, vamos parar de fazer caipirinha de vodka, né? Vamos tentar, pelo menos, provar uma caipirinha de vodka ruim. Isso porque a vodka produzida no Brasil é uma cachaça ruim, porque é de cana, e aí você filtra, até perder toda a relação com a cana, para não ter gosto de cana mais. Em muitos casos, tem vodkas boas. Se eu falar que não, vai dar problema. Daí a nossa ideia inicial, que começou como um documentário, ela acabou virando uma ferramenta. Assim, hoje o senhor Rômulo, o Sebranelli, tem 80 anos de idade, o alambique dele está passando para uma nova geração, que são os filhos dele, na verdade, os netos dele. E o cara tem uma história incrível de vida, que podia trazer algo muito interessante para o projeto. A gente acaba sendo uma mão única, uma mão dupla muito interessante, porque ele traz a história para a gente tem isso no nosso site, e a gente oferece para ele gratuitamente um espaço que ele usa como se fosse um site dele. Vira realmente um serviço. E hoje na internet, se você tem conteúdo relevante, você acaba se tornando relevante também nos canais de busca, né? Então, muita gente entrava no nosso site, conhecia a história do seu Sebranelli, assistia nossos vídeos linkados dentro do perfil e conhecia a história desse cara, né? E se interessava pelo produto dele, quer comprar, quer beber. Então, a gente conseguiu, na verdade, montar um projeto que ele é redondo, né? A gente fica feliz de contar a história, o produtor consegue criar uma ponte com o consumidor e isso está registrado, sabe? Isso para a gente é bem importante. Mostra as fotos, Gabi. Também tem lugar de foto que o cara pode colocar. Mostra o senhor Sebranelli aí para o pessoal conhecer. Aí, ó. E é isso, é um lugar pequenininho, né? E que tem um produto muito legal e que pouquíssimas pessoas conhecem, né? E um dos termômetros que a gente usou foi o próprio samba. No primeiro samba da Casa do Gato que a gente fez, foram 8 garrafas de cachaça, né? E aí nesse movimento de, não, a gente vai explicar para a galera o que é cachaça. E aí a gente ficava lá trocando ideia com o pessoal, falava do projeto, falava o que era. O último, que foi acho que o 7º ou 8º, foram 27 garrafas de cachaça. E não é que aumentou tanto o número de pessoas, assim, não cabe mais gente lá. Então, foi sempre dentro do limite. Então, às vezes, é apenas a questão de mostrar, né? Talvez o contato com cachaça que a gente tem hoje foi com cachaças que não têm um cuidado tão grande no seu processo de produção. Então, por isso que muitas vezes o pessoal ainda tem um certo receio, né? E o nosso intuito sempre foi dar voz para esses pequenos produtores, né, poder divulgar isso e divulgar como uma parte da nossa história que até então está sendo muito colocada de lado. A cachaça ainda não teve a atenção que ela merece, né? Vou voltar lá para a apresentação. Bom, o que a gente quer fazer em 2013? A gente tem um projeto de documentário sobre a origem da cachaça, aprovado no Nancini, que agora a gente quer fazer o documentário. Uma série de televisão também, que é mostrando esses lugares que a gente visita. Uma coisa que é muito importante é traduzir um site para o inglês e o espanhol. O brasileiro tem uma coisa que, quando o pessoal lá de fora valida, a gente acaba gostando mais, né? Tem isso, né? Então, a gente acho importante essa questão de traduzir para o inglês e para o espanhol. Vamos lançar um guia, Mapa da Cachaça, que daí tem a ver um pouco com essa questão sensorial,
que a gente quer colocar numa... Porque hoje a referência sensorial de cachaça de qualidade ou é a Playboy ou a VIP. Que a gente já participou, a gente viu que não tem um critério de seleção, ou não existe uma metodologia de análise. A gente quer criar uma metodologia nossa junto com especialistas, e uma coisa importante que eu esqueci de falar: a cada 15 dias, durante o processo do laboratório, a gente tirava uma amostra igual essa aqui foi do dia 9, e a gente leva para o laboratório da Exalc, lá em Piracicaba, e o doutor Leandro Marelli, ele faz análises dessas amostras para a gente entender o que a madeira faz também quimicamente com a bebida. E tem um guia impresso do Onde Beber Cachaça. A gente também tem esse projeto, a gente idealiza esse projeto para lançar também na época da Copa do Mundo, onde a gente possa dar para o turista lugares legais, onde possa conhecer, beber cachaça. E também faltou aí que é um aplicativo para mobile. O que a gente vai continuar fazendo? O site está no ar, a gente vai continuar produzindo conteúdo para alimentar o site, a gente vai continuar incentivando o cadastro de novos alambiques e sempre ajudar os pequenos produtores a registrarem as suas histórias antes que elas se percam. Bom, o Sobral Pinto é um jurista do Rio de Janeiro. Ele disse: quando o Brasil criar juízo e se tornar uma potência mundial, será a cachaça, não o uísque, a bebida do planeta. Bom, então está aberto aqui o debate, a conversa, comentários. Já viu uma mão lá atrás? Oi, boa tarde. O pessoal que está assistindo pela internet pediu para eu perguntar qual que é a base cartográfica utilizada no mapa, porque eles gostaram bastante. Na verdade, é um Google Maps. Eu sou o Miguel Peixe, eu sou do Estúdio Cardume, junto com a Luísa, que fez o design do mapa. E a gente implementou, junto com eles, uma parceria eterna aí que a gente tem. E... E cachaça também. A gente divide escritório e aí... beleza. O mapa ele tem uma base com o Google Maps, a gente usa a API do Google Maps para marcar os pontos. E tem um filtro por cima que chama Stamen Maps, que é um cara gringo que ele desenha tiles, ele faz design de tiles, que ele disponibiliza o formato PNG de tiles para implementar dentro do seu mapa. E aí a gente jogou por cima com uma opacidade para poder também visualizar a região e ao mesmo tempo ter aquela coisa meio aquarela por cima, assim, dando um toque de design bacana. É isso. Oi, parabéns, é bem bacana o mapa. E fiquei com uma curiosidade, como é que o projeto é... Eu sou Rosana, do Museu da Pessoa. Eu queria saber como é que vocês captam para o projeto, qual que é a fonte, como é que vocês conseguem gerenciar esse projeto economicamente? O projeto começou, como eu falei, sem dinheiro, a gente colocando dinheiro do bolso para viajar, para fazer, para produzir vídeo. E o que aconteceu? Nesse meio do caminho, a gente trombou com pessoas maravilhosas. Né? Fazer todo esse projeto com os meninos do Cardume sempre foi muito bacana. Quando não tinha dinheiro, eles fizeram. Quando tinha dinheiro, eles fizeram também. Então, isso é muito bacana. A gente trombou com pessoas muito legais. Mas o que aconteceu foi que a gente arranjou um investidor, que é um cara que gosta muito, é completamente apaixonado pelo tema. E aí o que a gente chegou para ele falou assim: ó, a gente tem uma demanda, que a gente está com um site, está produzindo muita coisa, o site que a gente tem hoje não dá conta. A gente precisa desenvolver um site novo. E aí ele falou: bom, vamos ver então como é que isso funciona, e deu uma grana para a gente fazer essa nova implementação. Hoje o nosso trabalho todo é transformar o mapa da cachaça em algo que dê retorno. Então, a gente tem produtos que a gente está criando, né? Tem os eventos que a gente está
está organizando. Tem esses projetos agora, o projeto do documentário sobre a origem da cachaça foi aprovado agora recentemente na Ancine, a gente está em fase de captação, a gente tem o projeto do guia também na Lei Rouanet, mas a nossa ideia é não depender só de lei de incentivo, a gente quer fazer a coisa girar por ela mesma, então a gente quer fazer produtos. A gente tem essa visão assim, sempre empreendedora, né, de não só depender de projetos de lei de incentivo, que é uma filosofia da nossa empresa e não do mapa da cachaça. Todos os nossos projetos, a gente sempre pensa assim. Mas, por outro lado, a gente vê também que muitas das coisas que a gente faz, seria muito importante ter um diálogo com o governo, de entender caminhos que a gente possa traçar em conjunto, porque tem que ser feito. Se o governo não abraçar essa ideia, vai ser muito mais difícil. A gente usa o case do México com a tequila, que foi uma iniciativa... isso eu não digo nem como mapa da cachaça, acho que o governo tem que imaginar a cachaça realmente como um patrimônio nacional e elaborar estratégias para fazer isso acontecer, ou com mapa, ou com alguma outra alternativa. Mas é fundamental que a gente consiga, pelo menos até na Copa do Mundo, ter o governo, de alguma forma, representando esse lado da gastronomia e da produção material brasileira. Mas a gente vai tocando o projeto do jeito que der, até lá, né? E sempre pensando sim nessa visão de tipo, como a gente consegue transformar isso num produto, como manter. A gente não quer, por exemplo, já aconteceu isso, de ao 51 oferecer um banner no site. Falei, pô, se eu colocar o seu banner no site, eu acabo com o meu projeto, porque eu quero contar a história do pequeno produtor, né? Se você ou eu quero falar que a sua cachaça é ruim, é uma filosofia do mapa da cachaça. Então, em alguns sentidos, a gente também fica um pouco limitado com quem a gente faz parcerias, né? A gente quer manter sempre fiel ao nosso ideal de projeto. O Irá. Eu fiquei curioso, eu ia fazer essa mesma pergunta para entender qual era a fonte de financiamento, mas já respondeu. E eu fiquei curioso também de entender como é que foi a implementação do site, que eu achei que ficou bem bacana. Vocês usaram WordPress, aí é o que? Isso aí é um post type? Como é que ficou isso tecnicamente? Como é que gerou alguma solução? Isso aí, Miguel. Acho que essa eu consigo, Miguel. A gente se desse para mostrar dentro do WordPress, isso é legal. Depois eu posso te passar um link de acesso. A gente tinha muito conteúdo. O que aconteceu foi um processo meio de hackear o que nós já tínhamos, desconstruir o site antigo, entender o que poderia ser post type, o que poderia ser categoria. Esse projeto não acabou ainda em termos técnicos. A gente quer, por exemplo, poder colocar tags dessa cachaça aqui, dizer, por exemplo, ela tem tal cor, e tal aroma e tal paladar, e isso talvez case com tal tipo de comida, que daí envolve um pouco mais de web semântica, ontologias dentro desse universo de gastronomia. O que nós fizemos, a gente deu a sorte de conhecer o pessoal do Cardume, de ter eles muito próximos da gente. Foi um processo de uns 3, 4 meses de implementação, e tudo muito tranquilo, tudo muito próximo, né? E a visão que a gente teve desde o começo era isso, era poder dar para quem quiser essa possibilidade de cadastrar um alambique, né? E o cadastro em si a gente tem algumas dificuldades ainda, que é até legal depois a gente compartilhar, porque acredito que em alguns sentidos são as mesmas. O público ainda não, o nosso público principalmente ainda não lida tão bem com tecnologia. A gente sabe que a gente precisa, por exemplo, estar nas feiras, segurar na mão do cara e mostrar como é que faz. Tem um produtor uma vez que ele me ligou 7 vezes. Daí lá pela meia-noite ele conseguiu fazer o cadastro dele. Daí tinha lá, nome do usuário, não tenho. E, pô, cara... Então, assim, a gente sabe que tem... Ou CPF, pois é.
CNPJ. Esse é um mapa legal. O mapa do bagulho. Não, mas acho que tem um pouco a ver com isso, na verdade, e só reforçar essa, já que tem ministério aqui, apesar de não ser exatamente esse setor, eu acho que vale a pena passar, porque é muito pior do que a gastronomia, né? O álcool é absolutamente... cultura nem pensar. E eu digo isso porque os meninos participaram com o projeto do rótulo, do PROAC, de site lá em São Paulo, e eu fui júri. Eu e mais dois caras e mais 2 pessoas do governo. E disse isso para eles e digo sempre, disparado era o melhor projeto, tecnicamente, o projeto mesmo. Muito bom, tudo. Belo projeto cultural. E aí qual que foi o enrosco? Não, mas cachaça... Não, cachaça não dá, né? A gente não pode dar, porque senão... E é tão louco que o projeto era legal, e aí as pessoas, não é que elas falavam, cachaça não, esse projeto não dá. É que não dá para a gente dar um prêmio para cachaça e não dá para teatro. Então, assim, pode ser, mas não pode ser os 15 primeiros do edital. Então, acho que tem mesmo que a gente precisa construir essa noção de que isso é cultura, isso é uma expressão cultural, como é o acarajé. E a acarajé está tudo sujo. Se o site fosse de acarajé, estava lindo. Mas porque é álcool... não, então, por isso até falei, eu achei rock and roll. A gente fez porque um dia eu vi que o domínio estava livre, a gente comprou e rolou. Mas eu digo mais ainda, álcool é um tabu, e isso aqui ajuda ajuda a pessoa a ter consciência de eu não vou encher a cara. Já está lá, já existe, a pessoa já vai na loja, compra. Se tem esse tipo de trabalho, acho que ajuda a pessoa a beber com consciência. A gente sempre prega isso. E a gente bebe degustando, né? Não é beber para encher a cara. A gente bebe contando história, contando, né, ligando isso à gastronomia, ao turismo, ao design. Bom, eu acho que, na verdade, eu vou fazer aqui uma revelação. A comissão julgadora aqui da seleção achou esse o melhor. Quer dizer, o que foi com mais critério. Né? Quer dizer, teve os 8, mas quando a gente nos critérios a gente viu que esse foi o que a gente viu, o projeto que atendeu ao que a gente está esperando. Então, só para dizer que a gente reconheceu essa. Agora eu queria fazer aqui uma proposta aqui já estava conversando aqui com a Tati, que nós, na verdade, eu não posso dar ainda detalhes, porque a gente ainda não fechou a proposta, né? Mas tem muito a ver com a questão dos mega-eventos. Né? O ano que vem, a gente tem a Copa da Confederação, e a gente vai trabalhar nas 6 cidades sedes. Eu acho que a gente já poderia trabalhar com vocês, no sentido de a gente colocar para nós a cachaça, a gente está totalmente de acordo, eu acho que a gente tem que colocar o aspecto cultural e de patrimônio, né, de um produto brasileiro, e depois evoluir isso para a Copa e pensar nas 12 cidades sedes. Eu acho que a gente tem condições de encampar da mesma maneira que a gente pode encampar, enfim, a arquitetura, os outros projetos, mas a gente tem que ter um foco agora, porque a gente pode querer fazer com todo mundo e acabar não fazendo nada. Então, eu acho que do que você falou tem muito a ver com o que a gente pretende fazer o ano que vem, já na Copa das Confederações. Então, pensar nessas 6 cidades. Só levantar aqui uma reflexão importante. Vocês sabem que esses projetos, mega-eventos que estão vindo aí, têm alguns fatores limitantes em relação, principalmente, às grandes marcas que vêm associadas à FIFA, né? Então, a gente tem que fazer esse trabalho justamente em contraposição ao que eles vão impor dentro desses territórios. Para vocês terem ideia, a Funarte, aqui de Brasília, está dentro do raio dos 2 quilômetros em volta do estádio, porque o estádio é do lado, né, o Mané Garrincha, e a Funarte está a menos de 500 metros, e a FIFA vai dizer o que pode e o que não pode passar. Olha o absurdo que né? Tem a questão do acarajé, que foi colocada aqui, que a FIFA não quer que chame acarajé, chame bolinho de feijão, e isso está também criando uma grande... as baianas não podem vender o acarajé, vai ser tipo fast food da FIFA, e eu estou colocando isso porque
é uma discussão que eu acredito de soberania, né? Quer dizer, a FIFA está entrando aqui com essa e essas questões que parecem, não sei em que nível, não, mas isso é bobagem. Não vai ser por causa disso que a gente não vai ter a Copa, né? Mas eu acho que também é por causa disso que a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente fecha esses contratos e deixa de fora, por exemplo, você conhecer a possibilidade de você conhecer um autêntico acarajé feito pelas baianas, né, no Brasil, e não comer o bolinho de feijão numa rede de fast food. Então, eu acho que isso que a gente tem que botar em mente, parabenizar, de fato, é um projeto muito bacana. Eu acho que também acaba com esse estigma que a gente tem, né, de não associar a cachaça à cultura brasileira. Bom, eu sou paraibano, tem a rainha lá de areia também, a cachaça de Triunfo, tem uma série de alambiques que eu tenho certeza, não sei como é que vocês estão na Paraíba, mas o Chico César, que é o secretário de Cultura, ele também é um cachaceiro conhecedor dos alambiques. Eu acho que isso poderia ser bacana e quiser já comprometer de a gente pensar num projeto já para a Copa das Confederações, nem que seja um projeto piloto, mas acho que isso pode, inclusive, também ter a chancela do MINC, aí no sentido de entender que é parte da nossa cultura. Isso é muito legal, porque uma coisa que a gente percebeu é que ou vai agora ou não vai. A gente tem Copa do Mundo, a gente tem Olimpíadas, e agora é o momento. Ou a gente investe em divulgar esse produto e faz ele ser reconhecido, ou o trabalho vai ficar muito mais difícil. E a Pitu, que é uma marca de cachaça horrível, já comprou todos os quiosques da praia, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Então, assim, o produto de qualidade artesanal, que realmente tem uma história para contar, vai ficar de lado, assim, não tomar uma atitude como essa, de realmente não pensar só como um produto, como uma bebida, mas realmente como patrimônio. Tem mais uma questão que veio da web. O Zed da... Alô? Conteúdo do site em outras plataformas. Ela perguntou se a gente pensa em colocar o conteúdo em outras plataformas. Com certeza. Nossos vídeos já estão no canal da Terra TV. A gente tem projeto para colocar em TV em avião, cinema, mobile. A ideia sempre foi essa, de fazer o conteúdo estar no máximo de janelas possíveis. Mais alguma questão? Quem é que tem a questão? Quem que tem a questão? Tem mais uma questão. Dá tempo para mais uma questão. Eu sou Vinícius Lago, da Secretaria da Cultura da Bahia, e eu achei interessante a proposta de vocês, mas eu não entendi bem o modelo de negócio. Como é que vocês querem viabilizar isso como negócio? Vocês falaram que não querem exclusivamente ficar dependentes dos processos de seleção e fomento. Então, como é que vocês vão conseguir manter essa estrutura como negócio? Essa é a pergunta. O projeto ele tem que ser uma janela para os especialistas, para o chefe de cozinha, para o sommelier. E nesse sentido, a gente pode oferecer vários serviços para a comunidade. Um evento que nós fizemos com o Renato, por exemplo, a pessoa paga para entrar, ela vai beber, vai comer e vai escutar uma palestra do Renato. A gente quer fazer produtos para oferecer para esse público, livros, filmes de cinema, de televisão. O que a gente sabe fazer é conteúdo, é o que a gente sabe fazer, mas a gente quer abrir espaço para outras pessoas trazerem as suas expertises para a gente poder oferecer outros produtos. A ideia principal é essa, assim. Em termos de modelo de negócio, claro que cada parceria, cada processo tem a sua particularidade, né?
E a gente estava recebendo muito e-mail de gente querendo comprar cachaça, mas a gente não sabe vender. O problema de quem faz conteúdo é isso, às vezes, né? A gente não sabe como que vende as coisas. Oi. Então a gente... Rapidinho. Eu sou Karen, do Museu da Pessoa, e eu ia falar exatamente sobre isso do modelo de negócio, porque eu acho que vocês têm um ouro na mão, e devia pensar, não sei se já pensaram, uma rede com esses produtores artesanais, de fazer uma distribuição mesmo, de um e-commerce, através do site, uma percentagem para vocês, outra para eles, porque eu acho que aí é que está o canal de sustentabilidade disso. Uma coisa que a gente percebeu do setor é que a distribuição é o grande gargalo, assim, o grande problema da cachaça é, claro que tem problemas na produção também, mas a distribuição é o principal gargalo. Tem um monte de gente fazendo isso muito bem, e eu não sei, não, isso já existe. Tem uma aba no perfil que é onde comprar. Daí nessa aba a gente recomenda parceiros de e-commerce. Da ideia é assim que a gente faz esse link com eles. Isso a gente lançou tem pouco mais de um mês. A gente está ainda em fase de teste, mas a ideia é que a gente receba uma comissão. Porque daí todo mundo fica feliz, né? Ser uma distribuidora a gente nunca vai ser, porque a gente não tem expertise de ser uma distribuidora, mas já tem pessoas que são distribuidoras de cachaça. Então, faz sentido que a gente está produzindo conteúdo para valorizar um produto que essa pessoa vende. Então, faz sentido que uma porcentagem pequena do que ela ganha com esse produto venha para a gente. A gente agrega muito conteúdo. Hoje, se você digitar cachaça e o nome de qualquer cachaça, o mapa da cachaça vai estar na primeira página do Google, qualquer cachaça que você digitar. Então, faz sentido para dentro do ciclo a gente fazer isso. Não faz sentido a gente pegar o projeto e vender o projeto para uma cachaça gigantesca, industrial, que não tem a ver com o que a gente faz. Mas pensar em formas de fechar esse ciclo sem depender porque se pode vir um investidor, mas a grana do investidor já acabou. Pode vir um projeto, ok, isso alimenta o projeto por um tempo, mas não por um tempo muito longo. Então, a gente, sim, pensa em muitas outras formas de viabilizar o mapa da cachaça, dentro e fora da internet, né? Bom, gente, então, uma salva de palmas para o projeto.